Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Irã Baroli, jornalista, escritor e executivo com mais de 35 anos de experiência em comunicação, marketing e liderança. Foi um dos grandes nomes da Folha de São Paulo, onde atuou por mais de 3 décadas e liderou o jornal Agora São Paulo por 10 anos. Atualmente é diretor-geral do GMG Brasil, Gazeta Media Group, responsável pelos jornais como Gazeta São Paulo e também o Diário do Litoral, e pela expansão nacional do grupo. Quantas atividades aqui, hein, Irã? Seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui comigo. Ô Lilian, prazer é meu, uma grande honra, né, Obrigada. participar de um programa aí que tem uma capilaridade tão importante no Brasil, poder contar um pouquinho da minha trajetória. Quando você fala 35 anos, entrega a minha idade, né, mas fazer o quê, né? Mas é tão bom quando a gente tem idade com trajetória, porque eu acho que isso é tão importante, né? A gente construindo o legado e a gente aproveitando a jornada. O que adianta a idade chegar e você não ter feito nada? E você que tem feito tantas coisas e com certeza tem transformado muitas vidas, porque quando a gente está na comunicação, a gente tem uma responsabilidade muito grande. O Verdade. que a gente vai entregar, como a gente vai entregar, porque o que a gente fala e as pessoas escutam pode transformar para o bem como por mal. Então, a ideia é que a gente sempre traga coisas positivas, que é o que a gente vem trabalhando aqui no LPA e Você. E hoje, vocês vão conhecer uma história muito positiva, muito importante, que é a história do Irã, que tem uma carreira sólida. Ele atuou na Folha de São Paulo e liderou também o Agora São Paulo por 10 anos, como eu comentei aqui. E eu queria que ele trouxesse os aprendizados dessa trajetória, que trouxe você a ser o líder que você é hoje. Conta um pouco pra gente. Obrigado, Lilian, né? De novo, obrigado pelo convite. E assim, são 30 anos, né? Então tem uma história longa. Eu trabalhei em agência de propaganda antes de entrar na Folha. Eu entrei na Folha com 22 anos, né, outro dia, e atuei como executivo de contas, fiquei muito tempo lá. O que acontece é que depois de 15 anos, eu pedi as contas na Folha. Em 2008, eu pedi as contas na Folha, sem a preocupação que a gente tem, né, de fundo de garantia. Não, eu pedi as contas e eu tive uma oportunidade no mercado de ser diretor de uma agência de publicidade, né? Então eu fui para o outro lado conhecer como diretor de atendimento. Foi uma experiência maravilhosa. E se era tão maravilhosa, por que você voltou, Irã? Porque a pessoa que me levou, né, toda história feliz tem história triste. Ele morreu, né? Triste. Sérgio D'Alessio, 41 anos, né? Ele me vendeu um sonho. Eu cheguei numa agência que tinha 30 pessoas. Em 6 meses a gente estava com 100 pessoas decolando e, né, infelizmente, a hora dele chegou um pouquinho antes, né, do que deveria. Eu fiquei naquela situação meio ruim, né? Vai continuar, não vai? Quando apareceu a oportunidade na Folha de voltar para assumir o jornal Agora São Paulo. Aí eu volto para a Folha de São Paulo, 1 ano e 7 meses depois, né? Por isso é importante deixar sempre as portas abertas, né, nas empresas. Voltei a assumir o jornal Agora, por onde eu fiquei 10 anos, mas lá pelo 6º ano eu assumi também as revistas da Folha, então eu comecei a acumular funções. Então eu tinha o jornal Agora São Paulo, as revistas da Folha, né, a Serafina, que era luxo, e o Agora, que era popular, né? Então aí eu comecei a assumir uma parte da publicidade da Folha de São Paulo, então de repente tinha um monte de coisas, né? E a Folha foi mudando, foi se adequando, foi se reorganizando, a tecnologia foi avançando, né? E aí eu fiquei só na Folha, a gente descontinuou o jornal Agora, descontinuou as revistas por estratégias da empresa, né? E ficamos com a Folha de São Paulo, aonde eu fiquei até maio desse ano. Fazem 4 meses que eu assumi o GMG, Gazeta Media Group Brasil. O GMG não existia, né? A marca foi criada por mim, junto com a família Souza, né? Que é a família que toca os jornais. Então você tem a Gazeta de São Paulo e o Diário do Litoral, 2 produtos distintos e que andavam em direções distintas. E eu chego, né, junto tudo isso, eu estou trabalhando a cabeça da família, né? Porque eles ainda falam, não sei o que é Gazeta. Eu falo, não é Gazeta, é GMG. E eu fico puxando isso. Trazendo para o Media Group. E com isso a gente fez várias mudanças, várias inovações, né?
Mas essa carreira é muito importante. Inclusive, em 2008, quando eu saio da Folha de São Paulo para ser diretor da agência, eu também me torno professor da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Também mudou minha vida, porque eu me tornei professor de marketing, e aí eu fui muito bem como professor de marketing. Aí eu recebi outros convites, então eu comecei a dar aula de liderança, gestão de pessoas, estratégia, comunicação, e aí não parou mais, né? E como professor, o aprendizado é gigante, porque cada aula, eu dava aula na pós-graduação e no MBA, cada aula para o professor é um MBA. Sem dúvida, porque o professor tem que se preparar para dar aula também. Você tem que se preparar e o conteúdo que os alunos trazem, são alunos, né, de cargo de gerente, diretores, presidentes, quando você fala em MBA, presidentes de empresa, então você está ali sempre discutindo o que está acontecendo na empresa deles. Imagina a troca, eu há 17 anos como professor da FGV, o que eu não recebi de conteúdo. Em 2023, foi o ano que eu mais dei aula, eu dei 22 turmas, né? Então, 22 turmas ao sábado, são 44 sábados, de 52 semanas. Eu só tinha o domingo para preparar a aula, para corrigir trabalho, corrigir prova. Então, foi um ano, assim, caótico, Sim. né? Aí eu tomei a decisão também de diminuir um pouco as aulas, né? Porque eu trabalho em grandes jornais, né? Num cargo executivo, então também isso me ocupa demais. Também sou conselheiro do CONAR, então você tem muita coisa. Então eu acho importante que a gente tenha oportunidades na vida, a gente aproveite essas oportunidades. E eu aproveitei muito bem quando era muito mais jovem, mas hoje eu me dou ao direito ali, eu me permito poder diminuir, poder escolher, né? Porque realmente tem a família também, porque quando eu cheguei esse último ano que eu dei 23 turmas, eu cheguei em casa e tinha 2 adultos. Eu falei, quem são, né? Eram os filhos, né? Que cresceram rápido. Cresce rápido. A Não, vida é uma isso é tão loucura. importante, a gente poder aproveitar as fases, né? Eu também sou uma pessoa muito dinâmica e sempre estou fazendo muitas coisas. Mas hoje eu me pergunto, eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses, e eu me pergunto se cabe ele nas coisas que eu estou fazendo. Não vou deixar de fazer as coisas, mas em todo momento eu fico me perguntando, eu tenho que ter aquele tempo para dar atenção, que passa muito rápido. É muito rápido, mas é muito rápido, muito você não rápido. tem noção. O seu está com 1 ano e meio, a minha filha está com 26 anos, ela é gerente do TikTok, ela está em Dubai, ela ganhou um prêmio, foi um por continente, uma pessoa por continente, ela está passando 2 semanas trabalhando no escritório de Dubai. E meu filho já passou de meio médico, ele está no 4º ano de medicina. Os dois já moram sozinhos, né? Então é uma Já te rapidez deixaram. assim, Eu não quero nem pensar nessa fase. faz parte, né? Mas é rápido. Faz parte. Mas passa é rápido. gostoso, né? Se você colocar, né, os seus filhos, as suas crianças crescerem, estiverem muito bem encaminhadas, também, Sim. né, nos enche de orgulho, né? É uma vitória, com certeza. E quando você olha esse cenário seu, você acabou de contar, o cenário pai também, você teve uma trajetória muito grande e você teve desafios também. Você falou de liderança, que deu aulas também sobre o assunto. Você teve desafios de liderança no processo como um todo, na gestão que você tem? Você acabou de comentar, por exemplo, do grupo GMG e você falou, são 2 empresas diferentes. Quando você cria um grupo, você quer realmente fazer a integração para que as duas se falem, você tem redução de custo, uma série de coisas. Está tendo desafios com liderança? Como é que está sendo isso? Olha, Ou teve também no passado? perto da minha experiência, tá assim um oceano azul, né? Porque na Folha de São Paulo a cobrança era muito forte. E a gente passou por algumas mudanças, são mais de 30 anos de Folha de São Paulo, que impactaram demais ali, né? Eu acho que é importante na nossa construção, mas eu tive cortes na Folha, época de cortar 30% da empresa, uma empresa de 4 mil profissionais. E cada dia vinha uma pessoa nova se despedir chorando. Então a gente passa em 30 anos por muitas mudanças importantes. E talvez uma das mudanças mais importantes, é mais recente, tínhamos um CEO há 37 anos, o Antônio Manuel, né, uma pessoa incrível que cresceu dentro da Folha, eu nunca conheci a Folha sem ele, e aí por mudança estratégica, a empresa ela muda a sua estratégia, o nosso CEO de 37 anos saiu e trouxeram uma pessoa nova. E uma pessoa nova, com uma visão diferente,
E uma das visões diferentes foi começar a mudar as lideranças, né? Então, no entendimento dele, as lideranças que estavam tinham que ser mudadas para mudar a empresa, faz parte. Eu fiquei 2 anos, né, com esse novo CEO até que chegou o meu momento de mudança. Então, o grande desafio é você trabalhar mais de 3 décadas numa empresa e, de repente, você sair da empresa. Então, nunca fiquei desempregado na minha vida, nunca aconteceu. Eu sempre, quando eu saí da Folha, eu saí na sexta, na segunda eu estava num lugar. Quando eu voltei para a Folha, eu saí na sexta da empresa, na segunda eu estava na Folha de novo. Então, nunca aconteceu. Mas foi um negócio assim tão tranquilo. O que eu fiz? Eu fiz uma agenda de reuniões. A minha esposa não acredita. Eu não tirei o terno um dia durante os 30 dias que eu fiquei fora da Folha, porque a minha agenda lotou. Eu liguei para todos os clientes, eu liguei para todos os CEOs dos veículos de comunicação que eu conheço, as pessoas mais importantes da área de publicidade, e marquei reuniões. Eu tinha agenda de manhã, à tarde, à noite. Então foi um negócio que aconteceu, foi muito natural, minha agenda lotada, muitas reuniões. Então, e eu estava decidido, eu ia para um grande veículo. Eu falei, ou eu vou para o UOL, ou eu vou para o Estadão, eu vou para a Editora Globo. E estava andando muito bem. A Editora Globo, eu fiz duas reuniões com o CEO, 2 reuniões com a diretora de RH, o negócio estava super caminhado. O UOL me fez uma proposta e junto com a proposta eu cheguei na Gazeta. Olha, vou ser sincero, eu não tinha possibilidade de eu ficar na Gazeta. Tanto que quando eu sentei com eles, e aí é uma falha minha como profissional, eu lá da Folha, quando eu olhava a Gazeta, eu entendia que era algo muito menor, né? E eu não sabia o que tinha ali dentro. E aí eu me ofereci a fazer uma consultoria para eles. E aí na consultoria eles toparam. E eu peguei todo o material, os números deles e fui estudar. Quando eu estudei, eu vi um oceano de oportunidades. Porque de repente a empresa deles tinha audiência muito grande, tinha um produto de qualidade igual aos grandes jornais, né? Nós somos o quarto maior grupo de comunicação de jornais do Brasil, né? Você tem a Globo, tem a Folha, o Estado e tem nós. Eu não tinha essa percepção. Quando eu vi e eles só vendiam, o que acontece? Esse grupo, os jornais, eles eram focados em publicidade legal, atas, editais e balanço. Eles nunca venderam outras coisas. Quando eu olhei quanto que eu tinha de oportunidade, que é toda a publicidade institucional, a criação do GMG Studio, que hoje nós temos 10 clientes anunciando no GMG Studio com branded content, e isso há 10 dias atrás não existia nenhum. De repente eu tenho 10 no ar hoje e isso só vai crescer. No digital eles só tinham programática, né? Então eu posso transformar isso em 10 vezes mais vendendo publicidade. Posso criar seminários, eventos, nada era feito. Só que eles se resolveram muito bem com a publicidade legal. Eles cresceram muito bem e de uma forma saudável. Então você tem um backlog ali que você consegue trabalhar de clientes e aumentar o portfólio de venda. Total, eu já estou montando uma equipe, né? Porque a equipe que existe lá é especializada em publicidade legal, que é um negócio legal, eles são líderes, inclusive isso qualificou a audiência deles. E eu começo a trazer pessoas. Eu já trouxe em 3 meses 10 pessoas para a empresa, né? Então a gente está organizando o pessoal ali da mesa de performance, o pessoal do digital, os executivos. Então a gente começa a reorganizar. O GMG é um grupo novo, né? E com isso a gente começa a fazer a mudança, a grande mudança que eu falo, que é estourar a bolha, que é o que a gente mais precisa fazer lá no GMG. Ou seja, ele está trabalhando realmente com as características de liderança, identificando quais são as oportunidades, crescendo um time para trazer mais resultados. Mas agora a gente vai fazer uma pausa, a gente vai para o intervalo e já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker,
colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa aqui que está maravilhosa com o Irã. Irã, que é uma pessoa muito experiente de mercado, conhece muito o mercado de jornalismo. E agora eu tenho uma pergunta importante aqui para o Irã, porque ser jornalismo, trabalhar no jornalismo, ser jornalista, atuar com esse segmento, olhar o segmento público, porque a gente está levando uma informação pública para as pessoas. E eu queria te perguntar, como é que você consegue equilibrar propósito, sustentabilidade, num mercado que está cada vez mais competitivo, principalmente no cenário digital? Porque a gente vê muitas pessoas colocando conteúdos que eles não entregam um ensinamento, né? Eles não entregam algo que agregue, mas que acaba tendo audiência porque às vezes é uma coisa engraçada. E como é que você vê isso? Como é que você atua no jornalismo nesse sentido? Olha, é engraçado que você fala. Eu sou formado em jornalismo, mas eu sou publicitário de profissão, né? Então você conhece sobre os dois lados. Eu conheço os dois lados, né? Eu me formei, mas depois, né, você vai aprimorando. Eu fiz pós em marketing, em comunicação, fiz mestrado em semiótica. Então a gente vai desenvolvendo. Agora, uma coisa importante é que o meio jornal, o grande valor dele é o jornalismo profissional. Perfeito. Né? Então você falou de propósito, né? Independência, criticismo, apartidarismo e pluralismo. Isso é o maior valor do jornal. Então a gente tem que ter a independência,
Porque as empresas que querem anunciar com a gente, elas percebem esse valor. E quanto mais eu tiver esse propósito forte, mais eu estou valendo para a publicidade, né? E aí você fala sobre o digital. Realmente hoje o digital é muito pulverizado. Eu quando entrei na Folha, existia a Folha e o Estadão, né? Hoje é tanto concorrente, são tantos blogs, sites, é um negócio incrível. Só que a gente ainda se diferencia com o nosso valor sendo jornalismo profissional. Agora, o digital para a gente é de supra importância, né? Então há um investimento muito grande no digital. Então o jornal ainda tem o impresso, muito menos do que outras épocas. Eu sou da Folha, eu sou da época que a Folha tinha 1,5 milhão de exemplares no domingo, né? Hoje a Folha tem 40 mil exemplares, o Estadão tem 30 mil exemplares impressos, só que mudou a forma de olhar para isso. Então, uma coisa é o impresso puro, outra coisa é que você hoje tem a opção de ler o impresso em PDF no site. Então isso também é contabilizado, né? Sim, tem um acesso digital. Exatamente. Mas então, um conteúdo de qualidade, um conteúdo curado, total. Um conteúdo seguro, né? Que eu acho que isso é muito importante. Super importante. Os jornais, né, a independência dos jornais, a segurança que o jornal te dá, você não vai encontrar em nenhum desses sites, desses blogs. Então, esse é o valor do jornal. A gente ainda se diferencia de todos esses outros canais digitais, porque nós somos jornal e temos jornalismo profissional, né? Excelente. E para a gente o digital é muito importante. Então eu estou te falando os números do impresso, mas, por exemplo, o grupo que eu estou aqui junto, construindo e repaginando, né, reposicionando, tem 91 milhões de páginas vistas e 23 milhões de pessoas únicas lendo o jornal em 30 dias. Isso é um número incrível. Isso me coloca numa posição de 4º maior grupo de jornais do país. Isso me permite, com as mudanças que eu estou trazendo, almejar a liderança. Eu estou trabalhando, né, para buscar a liderança do meio jornal. Eu tenho aí grandes empresas no mercado, né, o Globo, a Folha e o Estadão, mas eu almejo a liderança. Eu estou fazendo um trabalho forte para buscar a liderança do meio. Excelente. E quando a gente olha também o cenário de trazer pessoas para dentro do jornal, né? Para pessoas, vozes. Você comentou comigo aqui em conversa que estava trazendo muitos colunistas, pessoas para aumentar o conteúdo. Você chegou a ter quantos colunistas e agora você criou um portfólio gigantesco de conteúdos com pessoas incríveis? Maravilhoso, né? Eu chego no jornal pouco mais de 3 meses, tínhamos 5 colunistas homens. Hoje nós estamos com 30 colunistas. Quantas mulheres, já que você fez o 15 comentário? homens e 15 mulheres. Olha né? só, Então, uma muito preocupação bem. importante é a diversidade. Perfeito. Né? Então, não só a diversidade entre homens e mulheres, mas de gêneros, de cor, de raça, do que for. A gente tem que ter diversidade. Todos têm direito à voz, mas eu tenho buscado as pessoas mais importantes em cada um dos setores. Então, eu trouxe, por exemplo, a Ana Paula Leal, né? Só para ter ideia, ela é sócia do Arnold Schwarzenegger, ela realiza o Arnold, que é o maior evento de halterofilismo da América Latina. Eu tenho a Giovana Quadros, que é CEO do Mulheres Inspiradoras. Eu trouxe a Giovana Borges, que é vice-presidente da CUFA, Central Única das Favelas. Então a multiplicidade de vozes é importantíssima. Então a gente tem conseguido trazer novas vozes. Em cima desse trabalho, o alcance nacional é uma mudança importante que eu estou fazendo. O jornal ele já tem uma audiência nacional enorme, mas eles não olhavam para isso. Então estamos abrindo representantes no Brasil inteiro. Eu estou visitando as grandes agências de publicidade. Muitos não conheciam a Gazeta de São Paulo e o Diário do Litoral, mas quando eu estou chegando na reunião, eles já conhecem o GMG. Olha, o Diário do Litoral tem 27 anos, a Gazeta de São Paulo 26 anos e o GMG vai fazer 3 meses. E já somos conhecidos. Por quê? Porque eu fiz um trabalho de marketing muito forte no início e a gente tem estourado a bolha. Então eu tenho conseguido fazer coisas diferentes e estar na mídia. 1º de outubro, o único jornal que saiu cor-de-rosa em apoio ao Outubro Rosa foi os jornais do GMG. Ah, que interessante. 1º de novembro,
novamente, No eu dei PDF, no 30 impresso. dias para os outros correrem atrás, ninguém correu. Eu fui novamente o único jornal a sair azul no dia 1º de novembro, outubro, né? Outubro azul. Outubro azul não, perdão, novembro Novembro azul. azul. É. E assim a gente tem feito, né? O governo fez agora um trabalho, ele está criando lá um túnel subterrâneo que liga Santos ao Guarujá. E nós fizemos uma capa junto com o governo, como se fosse uma capa de 100 anos atrás. A mídia cobriu a capa que saiu só no Diário do Litoral, né? Então a gente tem conseguido inovar sempre e tem conseguido criar notícia. E de repente, eu estou toda semana na mídia e a Folha, o Estadão e o Globo menos. Eles são muito mais fortes, não tenho dúvida disso. O Estadão acabou de completar 150 anos, mas eu estou mais presente, porque eu tenho inovado mais. O cenário de inovação faz muita diferença, né? Criar e construir coisas diferentes. Então, na hora que a gente olha esse contexto de construção de coisas diferentes, são coisas que realmente geram impacto. E eu gosto muito disso. Traz muito a mentalidade de startup, né? Coisas novas estão sendo criadas. Criar muito MVP, eu acredito muito nisso. Ou seja, você pode ir testando o modelo e vendo o que vai dando certo. Isso está muito relacionado à mentalidade, né? E é perceptível que você tem essa mentalidade de olhar espaço, de ver coisas que você consiga fazer novas construções e gerar novas possibilidades de negócio. Mas eu também queria que você trouxesse um pouco, olhando para o futuro da mídia, que mudança você acredita que são assim irreversíveis na forma de informar e de se conectar com o público? Sem dúvida nenhuma, a digitalização. Cada vez mais a gente tem que avançar com o ambiente digital. Hoje o jornal é um grande hub de conteúdo. A gente tem múltiplas telas e a gente tem que se adaptar à tela de cada leitor. É claro que consigo fazer a mesma comunicação no site, no impresso, no Instagram, no TikTok, cada um adaptado ao formato que aquele leitor espera. Outro dia eu encontrei uma colega e ela, sabendo que eu estava no GMG, ela falou, olha, eu comecei a ler, agora eu sou leitora. Eu falei, nossa, que legal, está assinando o jornal? Ela falou, não, eu tenho visto todo dia no Instagram. Ela é uma leitora, naquele canal ela se considera uma leitora dentro daquele formato. E a gente tem hoje como acompanhar a audiência de cada um dos canais. E isso faz a nossa força. Então é importante eu ser forte nas mídias sociais, no site, né, na grande audiência que eu te contei. Tá omnichannel ali, né? Em todos os canais. Omnichannel total. A gente tem que estar em todos os canais. Uma vez eu vi o Sérgio Dávila, que é o diretor de redação da Folha, ele falou assim, se um dia o leitor quiser ler a Folha na janela do quarto dele, eu estarei lá. É uma forma exagerada e divertida de dizer que a gente tem que estar na tela, né, que o nosso leitor vai nos procurar. Nada impossível, daqui a pouco a janela vai ser uma janela digital, com certeza ele conecta e vai estar lá, né? Nada é impossível, né? E também não é impossível buscar essa liderança, né? Tem uma frase, né, que não disseram que era impossível e ele foi lá e fez. Ele não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Eu não sei que é impossível, então nós vamos buscar essa liderança. Então é o trabalho que a gente está construindo. Eu estou em 3 meses, então a gente conseguiu estourar essa bolha, estamos sendo conhecidos, estamos trazendo um faturamento que não existia no grupo, né? E crescendo, nós estamos no caminho contrário. Todos os jornais estão encolhendo e nós estamos crescendo. Então, já eu vou encontrar no momento ali que eu vou estar cruzando com eles. Perfeito. E você criou o GMG, né? Nasceu com o propósito de unir a tradição com modernidade, mas o que mais te orgulha no processo de expansão e reposicionamento? Não, o que mais me orgulha é o estouro da bolha. Porque você chega num jornal, por ele até então ser especializado em publicidade legal, ele vivia numa bolha, né, fechado, ele só era conhecido pelo mercado de publicidade legal. Eu, quando eu olhava, contei lá da Folha, eu olhava lá a Gazeta lá embaixo, para mim não era algo que incomodava. Mas eu não enxergava o que tinha ali dentro e, de novo, nem eles que estavam lá enxergavam. Quando eu vi a audiência e eu vi o potencial, então o meu orgulho é a gente estourar essa bolha. O meu orgulho é eu chegar numa grande agência de publicidade, chegar numa Liu Lara, numa Ogilvy, numa Almap,
E o pessoal fala, GMG, eu vi. Eu tenho recebido parabéns. As pessoas, nossa, quantas coisas você fez. Mas por quê? Porque essa história está sendo contada. Vou contar um segredo aqui. Quando eu cheguei lá na Gazeta e depois eu transformei o GMG, as pessoas me ligavam e falavam, Irã, onde você está? Eu falava, não posso contar. A pessoa dava bronca, falava, não, como não vai contar? Eu não posso contar. Por quê? Eu tinha que construir uma história, eu tinha que ter uma história para contar. Sim. Se eu simplesmente falasse eu estou na Gazeta, eles iam ter aquela visão que eu tinha. Eles vão olhar lá de cima e falar, nossa, mas olha como o Irã diminuiu. Não. Quando eu contei, não fui eu que contei, foi a mídia do nosso mercado que contou, que eu estava chegando e a gente estava criando o GMG, que a gente estava criando a TV GMG, que a gente estava criando o estúdio, né? Aí foi uma outra forma, né? E aí, a partir de então eu estive presente na mídia e a gente tem contado uma história, até então, num curto espaço de tempo, mas vencedora. Sem o dúvida. reconhecimento de quem está do lado de fora assistindo, me liga para dar parabéns, é que é uma história curta, mas vencedora. Perfeito. E realmente é uma história curta e vencedora e que com certeza agora vai ser longeva e seguindo vencedora, porque você já começou pensando grande, né? E está muito nessa linha de pequeno, em pouco tempo, estou fazendo um trabalho, mas estou pensando lá na frente, quero estourar a bolha, né? Está construindo uma jornada para fazer isso, tem um planejamento por trás de tudo isso. E eu acho que isso é muito importante, gente, porque às vezes o Irã trouxe um exemplo aqui muito importante de às vezes você acha que ali a oportunidade não é tão grande para você, mas se você analisa bem, entende bem e vê o quanto você consegue colocar de potencial naquela oportunidade, você tem grandes chances de fazer com que ela vire algo muito grande, né? E é o que você tem feito aqui e é muito interessante, isso te orgulha, porque na hora que te orgulha, com certeza você vai fazer cada vez dar mais certo, cada vez ter mais sucesso. Sim. E também eu queria que você contasse um pouco pra gente como que o marketing influencia, principalmente o marketing digital, tem ajudado o GMG a se posicionar como a nova gigante da mídia nacional. Você comentou que as pessoas estão vindo das mídias, mas e o digital? Assim, tem algo que está acontecendo? Olha, isso é outra coisa que me orgulha muito, né? Então, a poder aplicar marketing, né? Então, o nosso mote ali da campanha é assim, você já conhece os grandes, precisa conhecer o novo gigante. Ou seja, a gente sabe que nós estávamos escondidos até então. E a gente está chamando atenção para isso. E mostrando nossos números, mostrando o quanto a gente é grande. Então o marketing é fundamental, né? Tanto nas redes sociais, a gente criou uma página no Instagram, GMG, a gente criou um site institucional. Não existia site institucional. Em nenhum lugar que você pesquisasse, você ia encontrar a história do grupo, como que eles começaram. Você tinha o site da Gazeta, que você entrava lá e lia notícias, e o site do Diário, que você entrava lá e lia notícias. Hoje você tem o GMG, né, que você vê o institucional. Então a gente conta quem somos nós, quem é o nosso time, quais as marcas que nós temos, né, dentro do nosso grupo. E a gente coloca, por exemplo, o Media Kit, a gente começa a contar quem são os nossos colunistas. Então tem muita história para contar. E uma coisa interessante, né? Então eu queria ir para um grupo grande, porque eu sempre fui o Irã da Folha, eu estou tentando mudar, o pessoal ainda fala, Irã da Folha. Não, é o Irã do GMG, né? Mas eu recebi... Ou é o Irã Baroli? O Irã Baroli, é melhor. Porque... Né? Pai da Isabela e do Irãzinho, Exato, melhor, porque né? o Irã Baroli é um visionário que está vendo uma série de oportunidades. Você sabe que eu aprendi isso? Porque eu trabalhei muito tempo multinacional. E sempre falavam, a Lilian da IBM. Só que aos poucos eu fui construindo a minha marca. Verdade. Eu fui construindo... Gente, eu sou a Lilian, claro, que trabalho nessa empresa. Mas aí eu fui construindo a Lilian Primo Albuquerque. Tanto que o LPA e você é a Lilian Primo Albuquerque. Verdade. E eu acho que a gente tem que ser muito agente, claro, trazendo as marcas junto com a gente, porque é importante trazer isso. Porque você constrói a GMG, mas você pode construir outras coisas também que você vai construir, com certeza. Porque quando o empresário é visionário, ele pensa em várias frentes. Então, o Irã Baroli, gente, é o cara que está trazendo a força, está trazendo o GMG boa. Olha com que ele. aprendizado, hein? Isso Estar é com a Lilian é um MBA aqui. Não, mas é, Então, isso mesmo, né? Acho que a gente tem carrega que... várias marcas. Sim, várias marcas. Inclusive, você está trazendo várias com você em diversos momentos, sem dúvida que
com certeza estão fazendo a diferença, fizeram a diferença, estão fazendo a diferença e isso é muito importante. Mas agora, gente, a gente vai ter que fazer um break aqui, uma pausa, já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos aqui para essa conversa que está muito interessante. Irã, que aqui trouxe mudanças para o cenário da GMG. O Irã Baroli, que está se reinventando sempre, né? Sempre construindo muito nesse mercado de comunicação,
de publicidade, jornalismo. Só que eu tenho uma novidade aqui do Irã que ele não contou para vocês. O Irã também escreveu um livro. Então, além de jornalista, eu posso considerá-lo um escritor também, porque tem um livro que chama... o seu livro chama Loucura Não, Coragem. Tem alguns livros. Alguns livros. Então, peraí. Deixa eu voltar aqui, porque com certeza ele tem mais coisa que ele escreveu. Então, Loucura Não, Coragem, que tem liderança e propósito. E tem um livro também que é infantil? Tem infantil também, tem de um tudo. Livro infantil, que é o Viagem ao Planeta Põe Põe. Viagem ao Planeta Põe Põe infantil. Eu Qual tenho, mais? além do Loucura Não Coragem, eu tenho Marketing Essencial para Médicos. E aí, como coautor, eu tenho... Mas por que para médicos? Agora eu fiquei curiosa. Porque eu dou aula no MBA Gestão Estratégica de Clínicas e Hospitais. Eu sou professor de marketing para médico. Daí surge o livro dos professores desse MBA, que é o Gestão Estratégica de Clínicas e Hospitais. Tem 3 edições. As 3 edições eu escrevi diferentes capítulos, mas todos de marketing e saúde. Aí eu decido fazer o meu, né? Junto com o Roberto Ferreres, que inclusive foi aluno desse MBA, se tornou um especialista de marketing, né, na área de saúde. A gente escreve junto o livro. E aí eu pego o gosto e vou também para o Loucura Não Coragem, né, com o Nelson Williams. E o Viagem ao Planeta Põe Põe é o último, né, para criança, que é uma história que eu contava para os meus filhos dormirem. E aí, com uma provocação, eu contei, falaram, tem que escrever, e eu fui lá escrever. Que legal. Olha só, ele é uma caixinha de surpresa aqui. Eu falei de um livro, aí ele começou a já trazer vários livros, trouxe um livro em um segmento específico, em uma indústria específica. E por quê, né? Você começou a dar aula sobre o tema e já construiu um livro sobre o tema, isso é muito interessante. Até para contar, Lilian, eu escrevi o de saúde primeiro, que é o de médico. E eu tinha uma relação com um advogado muito importante. E eu levei para ele, eu autografei para ele, e eu fiz uma provocação. Eu falei, poxa, você tem tanta coisa, você tem livro? Aí ele ficou incomodado, eu falei, não tem, vamos escrever? E aí eu fechei com ele, a gente escreveu o Loucura Não Coragem, né? É um best-seller, vendeu muito, né? Está na 3ª tiragem, é um best-seller. E aí eu acho que um orgulho assim, muito importante, que eu lancei faz um mês, o Viagem ao Planeta Põe Põe, que já se tornou um best-seller. Que legal, Ele parabéns. foi o 2º livro infantil mais vendido na semana de lançamento e saiu na lista de mais vendidos, e isso o torna um best-seller, né? Então, tem sido um sucesso. E esse é um público diferente, né? Você poder contar para as crianças. O livro tem uma história muito interessante, porque o Adam, ele vai para o planeta Põe Põe, não vou contar tudo, tem que ler, né, para saber as aventuras. Quando ele está voltando, ele recebe uma bolinha azul, que os Põe Pões falam para ele, essa bolinha é para você se comunicar com a gente. E no lançamento eu dava bolinha para as crianças. Você não imagina tem alguma o correlação que é. com a bolinha azul, Eu tive criança me ligando, pai me ligando, porque a criança não parava de chorar porque perdeu a bolinha. E eu tive pais me ligando falando que a criança tem certeza que ela foi para o planeta, porque como que funciona? Você vai deitar, você fecha os olhos, aperta a bolinha, tem que ter lido a história. Então você imagina isso na cabeça da criança. Ela vai para o planeta Põe Põe, então é uma delícia. É literalmente uma hipnose ali dentro do processo e a criança vai para o planeta Põe Põe. É uma delícia. E é tão gostoso você viver essa fantasia. Eu acho que a infância ela é fundamental. Porque eu acho que quando a gente vive a fantasia da infância, a gente cresce um ser humano, um adulto mais maduro. E na vida a gente precisa ter fantasia também para a gente poder sonhar e construir as coisas. Porque imagina, você começou novo, lá a sua carreira, foi se desenvolvendo e você não sabia onde você ia chegar exatamente. Mas você foi sonhando, você foi fantasiando, você foi cocriando. E eu acredito muito que as crianças têm que ter a possibilidade de serem crianças, de cocriarem, de imaginarem, de sonharem, porque isso ajuda na construção do que ela vai ser, né? E não limita ela de sonhar como adulto. Você vê isso? Quando eu era criança, se alguém me perguntasse o que eu ia ser quando crescesse, eu falava assim, eu quero ser astronauta. Sempre falei. E o Adam tem isso na história, né? Então, ele é criança e ele fala que ele quer ser astronauta. Então,
Então tem um pouquinho de conquista ali do que eu sonhava, que eu conquisto, né? Então você poder criar, imaginar é muito importante, né? Com toda a segurança. Claro. O livro você tem que contar a história que ele foi para um outro planeta, construiu uma nave espacial, mas contando isso com segurança, né? Porque a criança, a imaginação voa longe, né? Mas as crianças, eu falo para as crianças assim, é o primeiro planeta que você vai visitar? Eles falam, eu nunca fui para um outro planeta. Eu falo, que legal. Então tem essa conversa, porque a imaginação delas é fértil, né? E eu acho que na minha construção profissional, nós somos executivos de mercado, somos gestores de pessoas, né? Trabalhamos com um monte de gente, com um time, liderança. E é importante as pessoas entenderem que nessa construção, a gente tem filhos, tem família, Sim. somos criativos. Eu tenho um paladar infantil, né? Então, enquanto as pessoas tomam um café, o pessoal até tira sarro, porque eu peço ou chocotino, a minha máquina em casa tem chocotino, tem quick, sabe essas coisas? Então, a gente é assim. Às vezes eu vou no aniversário, tem umas crianças eu tenho umas amiguinhas, né? Me levam para brincar de esconde-esconde. O pessoal fala, pô, mas o Irã tá brincando. Eu brinco ali, me escondo também. Então eu acho que é um lado importante ali, né? A gente poder se soltar também e essa criança que tem dentro da gente. E esse livro, muitos adultos leram e amaram, né? Porque é uma viagem a outro planeta. Qualquer pessoa imagina isso, né? Como que seria um outro planeta? Ele conta essa história. E aí mexe com a criança que está dentro de você. Então, alguns adultos que leram amaram, né? Eu hoje venho me permitindo trazer o meu lado criança, por exemplo, eu danço com meu filho, eu brinco com ele, eu compro um pijama de bichinho para ele e compro para mim. E eu não tenho a preocupação, e às vezes eu coloco na rede social, no Instagram, minha família vê tudo, e eu não estou preocupada com o julgamento que eu vou ter, eu estou preocupada de ter aquele momento com ele. Claro. De eu ter aquela história com ele, de eu construir aquele momento com ele. Então, o Theo e eu, nós temos pijama de tubarão e eu tenho de tubarão. Ele tem de leão e eu também tenho de leão. De girafa, eu tenho de girafa. Então, tem tudo isso. Por quê? É o momento que eu tenho com ele e o que eu puder construir com ele, pode ser que lá na frente fale, minha mãe era meio maluca. Mas tá bom, eu fiz a minha parte, eu acho que pelo menos hoje ele ri, ele brinca, ele acha legal a gente ter essa dinâmica juntos. Você sabe que eu montei uma página no Instagram, chama Planeta Põe Põe, né? E lá tem um vídeo da minha filha contando o que é ela ler esse livro, que eu contei a história toda, né? A vida toda para ela, né? Então hoje ela tem 26 anos. Mas eu contava, chegava na hora de deitar, eu falava, pai, conta o Põe Põe. De novo, e cada viagem era diferente, eu contava. E é um negócio que surgiu do nada. Eu lia para eles O Pequeno Príncipe, todo pai já leu O Pequeno Príncipe do seu filho. Um dia... Foi o primeiro livro que eu li. É maravilhoso, e tem a ver. Aí meus filhos falavam, pai, vamos para outro lugar. Aí eu comecei, olha, então, eu contava que era eu. Olha, eu criei, quando eu era criança, eu fiz uma nave espacial, hoje eu tenho o Adam lá no livro. Mas é um negócio que a gente... Eu não falei à toa aquilo ali. Eu era fanático pelo Perdidos no Espaço. Eu até hoje, eu fico olhando no Instagram, no TikTok, vídeos que contam de outros planetas. Outro dia falaram que tem um planeta que parece de algodão doce, né? E o Põe Põe, as árvores são de algodão doce. Olha eu contando aqui, né? O segredo, né? Aqui do livro. Que legal. Mas isso é muito bom. E o que te inspira a continuar inovando, mesmo depois de uma trajetória assim tão consolidada, tem mais coisa para fazer? Porque assim, a gente olhou vários aspectos seus. A gente olhou o jornalismo, a publicidade, a história em jornais, o lado dos livros, inclusive a área médica e agora também esse cenário do contexto infantil. O que te inspira a inovar mais? O que te chama a atenção ali do Irã? Falar, não, é por isso que eu faço. Lilian, o que me inspira, e foi uma coisa que você falou logo no começo, me inspira a inspirar pessoas. Não tem preço, como professor isso acontece muito. Perfeito. Um aluno chegar e falar, nossa, professor, você falou na aula, você encontra o cara 10 anos depois, ele nunca esqueceu. Ou o cara foi para o marketing, porque você falou, você deu aula de marketing. Eu tive uma oportunidade disso durante 7 vezes, eu ganhei o prêmio de melhor professor. Né? Porque tem lá uma votação, uma avaliação do professor, e o melhor professor ganha uma placa. Você recebe, você sobe num palco durante a formatura. E o retorno que você tem dos alunos, quantas vezes eu entrei em cliente para fazer uma reunião, e eu escutei, professor, aí eu olhei,
tem aluno lá, né? Então você inspirar pessoas, a sua construção profissional, familiar, né? Que as pessoas vejam, né? E se orgulhem e queiram fazer igual, não tem preço, né? Então isso aconteceu comigo por causa da minha formação na Folha como gestor, hoje na GMG como gestor. Essas pessoas que eu trouxe, algumas estavam na Folha e as pessoas falam o orgulho de trabalhar comigo. A gente, né, abafa ali, que é isso e tal. Mas claro que mexe com a gente, mexe, com a gente certeza. poder ser preferido, as pessoas quererem trabalhar com você, as pessoas mandarem mensagem e falar, nossa, eu tenho mensagem lá no LinkedIn, às vezes quando eu saí da Folha, nossa, o melhor gestor que eu já trabalhei. Quanto vale esse reconhecimento? Você impactou uma vida, né? Você Não, e transformou. gratuita, né? As pessoas simplesmente elas querem te contar essa importância. Isso para mim é muito importante. Excelente. Então poder inspirar, e aí é claro, tem os que me inspiram, né? Eu tenho também os meus ídolos, mas de repente eu consegui pegar um pouquinho desses ídolos e poder Modelar. inspirar pessoas. E aí uma coisa que eu quero contar, uma coisa fundamental que eu encontrei nesse grupo que eu cheguei, a família Souza, a forma que eles tocam a organização, a cultura organizacional não tem igual. E isso me conquistou e isso tem me ajudado a conquistar outras pessoas. Então, cada pessoa que entra lá, e eu mostro o respeito, o cuidado com as pessoas, a preocupação com os profissionais. Eu faço uma propaganda, o pessoal fala, tem bolo à tarde. O profissional não passa fome. Ele vai lá, tem bolo, tem torta, tem pão, tem Aqui fruta. também tem, não tem? Mas na Folha não tinha. Aqui E eu também trabalhei tem. 30 anos na Folha, então de repente eu estou lá vendo coisas que eu não via. Só que isso me mostra um cuidado com aqueles profissionais. Perfeito. Não, isso é E muito isso tem a importante. ver comigo. Eu quero fazer parte disso. E às vezes são coisas pequenas que fazem a diferença. É pequena, né? Exato. Quanto custa você comprar as frutas, deixar cortadinha para os seus profissionais? E eles têm esse cuidado, e é algo que eu não tinha. Então eu percebo internamente, aqueles profissionais hoje que estão lá no GMG, eles não saem para um outro lugar por insatisfação. Ele pode sair porque o outro pagou o dobro, o triplo, não sei, mas por insatisfação não sai. Perfeito. Irã, agora nós vamos fazer uma dinâmica rápida. Eu vou te falar uma palavra, você responde uma palavra para mim. Opa, é um joguinho, né? É. Vamos ver se eu vou bem. Jornalismo, É independência, inovação, GMG, propósito, família, liderança, a FGV, comunicação, contar para todos, reputação, construção de vida, transformação, novidade. credibilidade. Você precisa disso para viver Viver, é verdade. Legado, o que você deixou. excelente. Que conversa maravilhosa que a gente teve aqui. Foi bem nesse joguinho? Foi bem, foi bem. Agora eu vou te entregar um presente aqui dos nossos não apoiadores. acredito. Eu amo. Sacola do LPA. Nossa, olha só Dá essa uma olhada sacola aí no que tem aqui. para você. Nossa, quanta coisa! Tem um vinho da Finca Própria. A Finca Olha. Própria é a oportunidade de você se tornar um dono de vinícola através de uma Amei. propriedade compartilhada e inteligente. Então segue o arroba aqui da Finca Própria. Amei, amei. Tem mais coisa aqui? Deixa eu te mostrar um detalhe no vinho. Olha, lê o vinho, lê o rótulo. O que tem de diferente nesse rótulo? Não acredito. Botaram o meu nome Tem aqui. seu nome aí, ou seja, feito para Nossa, você. que carinho, hein, da quem tem da finca, Da finca própria. Exatamente. Amei, gente. Ó, vou guardar para um momento especial, Exato. né? Tem produtos da Dux para você aí também. Dux Defender tem a opção spray em creme. Esse aqui eu sempre deixo no carro, Ah, porque ele protege contra coronavírus, germes, eu bactérias amo. e não tem risco de eu explosão, nunca deixei nada, de ter super meu tranquilo. álcool gel, mas esse Defender é E esse muito é mais melhor. seguro, porque você coloca no carro e ele é feito à base de cloreto de E besalcóleo. você não. Às vezes a gente tem um que tem que tirar as duas mãos do volante para abrir a tampinha. Esse aqui é Não, só só aperta apertar. o spray, Ei, né? beleza.
E a opção em creme também. As mulheres adoram a opção em creme. Ah, mas os homens também. Também, é. Não existe, mas eu tenho um cachorrinho que anda cheio de estrelinha, né? O Leonardo DiCaprio. O pessoal fala assim, é menina? Eu falo, não, é menino, hoje não tem mais isso. Menino também anda com estrelinha, né? E tem um presente que foi especial, preparado para sua esposa. Ah, a através Adriana vai amar. da Alexandra Moreira. Alexandra que prepara peças Meu especiais Deus. para os nossos convidados. Ela tem a Ama Joias e ela preparou essa peça Você especialmente sabe pra que sua a esposa. Alexandra é uma amiga minha. Eu sei. Foi uma grande coincidência, né? Eu não vejo ela já há alguns anos, mas ela comentou, ela me mandou uma mensagem falando: Nossa, Ira, você não acredita, você vai estar lá com a Lilian. E ela comentou: Eu não acredito. Ela falou, essa peça eu não vou errar mesmo. O marido dela trabalhou comigo na Folha, eu acho que há 25 anos atrás, né? Então, são amigos para a vida também. Então, Alexandra, olha, a Adriana vai amar, maravilhoso. Que bom. Amei tudo, amei tudo. Obrigada. Adoro ganhar presente. Sabe o que aconteceu? Ontem o Facebook deu um bug e falou que era meu aniversário. Eu recebi 200 parabéns ontem. E eu cheguei hoje no jornal, tinha presente. E eu, para contar para as pessoas... Foi um bug. É, Acredito. mas eu adoro presente. Ai, que bom. Queria que você deixasse como é que as pessoas podem te acompanhar, se é no LinkedIn, se é no Instagram, como é que você prefere. Deixa aqui o seu arroba para as pessoas te seguirem, conhecerem mais sobre o Irã. Ah, obrigado. Então, no Instagram, né, tem a minha formação profissional toda, completa. O Instagram eu uso no dia a dia, então eu conto o que está acontecendo no GMG, as nossas novidades, a gente conta bastante coisa. Tem o Irã brincalhão, que não é esse Irã sério, que está no TikTok. Eu sou TikToker, né? Eu gravo as coisas e eu tenho lá 40 mil seguidores. Inclusive, eu sou monetizado. Eu sou orgulho da minha filha, que a minha filha é gerente no TikTok. Ela conta em palestras que até o pai dela, eu não sei se é um elogio, né? Fala, gente, até meu pai é TikToker, né? Mas é isso, né? O Irã é o profissional, é o do livro do Viagem ao Planeta Põe Põe, é o do TikTok, né? Uma honra estar aqui com vocês. Maravilhoso poder participar de um programa que tão agradeço. incrível, né? E vou acompanhar vocês ali, sempre ali, porque realmente adorei. Obrigada. Obrigada por ter você aqui com a gente. E obrigada a você que nos assistiu. Acompanhe o nosso programa também pelo nosso site www.lpa e você, pelo nosso Instagram, @Lili_Primo Albuquerque, pelo Instagram da LPA e você, @LPA e você. E também acompanhe a gente aqui pelo QR Code. Acesse esse QR Code que está aqui na tela para você poder ganhar um e-book gratuito que vai te auxiliar no seu caminho. E, claro, também a concorrer a vários prêmios do LPA e você. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.